pessoal, aqui é o professor João Rafael, do programa de pós-graduação em Física da UFCG. Então vamos hoje dar continuidade ao nosso curso de Mecânica Quântica 3, abordando a aula 4, onde nós veremos os seguintes tópicos: espaço de Hilbert e álgebra de brackets. Então a gente vai começar esse curso relembrando um pouco do que a gente falou na aula 3, onde nós introduzimos os conceitos de espaço vetorial e da notação de Bra e Katz, tá ok? Então, quer dizer, como a gente sabe lá desde o ensino médio, desde o início da nossa graduação, a gente pode representar um vetor através de uma matriz, certo? Então, a gente pode representar as entradas do vetor ou seus componentes através de entradas de uma determinada matriz. Por exemplo, né? Lá em Física 1 ou no ensino médio, a gente vê, por exemplo, o chamado vetor posição, né? R, que vai ter componentes xi, yj e zk, ok? E a gente pode representar esse vetor também nessa forma aqui. Então, podemos escrever ele como uma matriz de coluna, cujas entradas vão ser dadas por essas componentes, aí, x, y e z, certo? Além disso, quer dizer, a gente sabe que o módulo ao quadrado do vetor, r ao quadrado, isso daqui vai ser o produto escalar de r por r, que a gente pode representar como o produto de uma matriz linha com entradas x, y, z, vezes uma matriz coluna x, y, z. E o resultado disso vai dar para a gente x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Então a gente pode fazer esse mesmo tipo de abordagem aqui no espaço de Hilbert, certo? Então, no contexto do espaço de Hilbert, né, nós temos o nosso ket alfa, e a gente pode escrever esse nosso ket alfa como se fosse uma matriz com várias entradas, alfa 1, alfa 2, até alfa n, né? Onde essa seria então a minha representação. Mas aí, se eu quero fazer um produto interno, eu vou precisar escrever uma matriz linha. E as entradas, né, desse vetor no espaço de Hilbert não necessariamente precisam ter valores reais, como acontece no espaço vetorial real. Então, para obter uma matriz linha aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa minha matriz, coluna, né, alfa 1 até alfa n, vou tomar o complexo conjugado dessa matriz e a sua transposta, certo? Então, quando a gente faz esse procedimento, né, a matriz que resulta desse procedimento vai ser justamente, uma matriz linha do tipo alfa 1 asterisco até alfa n asterisco. Tá ok? Então, quer dizer, dessa maneira eu consigo obter essa matriz linha, certo? E essa matriz linha vai ser justamente o meu Bra, né? Alfa. Então, o meu Bra alfa vai ser justamente representado por essa matriz linha, que é obtida através do procedimento de tomar a transposta e o complexo conjugado da nossa matriz, que representa o ket, que é a matriz coluna, certo? Desse modo, né, a gente pode representar os nossos produtos internos da seguinte maneira, quer dizer, se eu tenho um produto de um ket alfa, de um Bra alfa com ket beta, esse nosso produto interno vai ser representado por alfa 1 estrela até alfa n estrela, essa matriz linha, vezes uma matriz coluna do tipo beta 1 até beta n. Consequentemente, né, isso daqui vai ser igual a alfa 1 estrela, beta 1, alfa 2 estrela, beta 2, até alfa n
estrela beta n, certo? E a gente pode reescrever isso ainda nessa notação aqui mais compacta, com uma somatória em i de alfa i estrela beta i, tá? Então, essa é uma forma de representar o nosso produto interno alfa e beta usando essas notações matriciais, certo? Ok, então vamos ver agora como é que a gente pode usar essa técnica para escrever um vetor em termos de elementos da base, né, nessa representação matricial. Então, digamos que a gente tenha um vetor do tipo EI, né, que vai ser igual a 0, 1, 0. Tá ok? Então, a gente pode escrever um vetor alfa, por exemplo, como sendo combinações, sendo escrito, né, em termos de combinações dos elementos dessa base. Então, esse daqui vai ser um somatório em i de alfa i e i, certo? E a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso vetor beta. Então, isso daqui vai ser um somatório em i de beta i e i. Tá ok? Muito bem, então agora vamos fazer o nosso produto interno considerando essa representação aqui dos vetores escritos em termos de combinações dos elementos da base, tá certo? Então a gente tem aqui alfa, beta, isso daqui vai dar uma somatória para i e para j, né? De EJ, alfa i estrela, beta j, ops, desculpa, EJ, alfa j, estrela, beta i e i. Consequentemente, isso daqui vai dar para a gente somatório i e j de alfa j estrela, beta i, EJ e i. E esse produto aqui, EJ e i, vai ser igual a uma delta de IJ, né? Onde essa delta aqui é chamada de delta de Kronecker, né? Tá? Então essa delta vai ser uma matriz do tipo diagonal, onde os elementos para i igual a j são iguais a 1, os elementos fora da diagonal são iguais a 0. Tá ok? Então a gente tem aqui o nosso produto interno alfa, beta. Isso daqui vai ser igual a um somatório de i. Bom, o que essa delta vai fazer, basicamente, ela vai eliminar uma das somas que a gente tem em cima, né? Porque ela só vai fazer sentido quando i for, i for igual a j, certo? Para i diferente de j, isso deve dar 0. Então, isso daqui vai dar um somatório em i de alfa i estrela beta i. Tá ok? Que é a mesma coisa que a gente tinha obtido ali em cima, né? Voltando aqui, isso é a mesma coisa que a gente tinha obtido para o produto interno. Tá ok? Então, essencialmente, o que a gente tem aqui? A gente tem que a gente pode obter esse resultado para o produto interno considerando, né, também a expansão desses vetores alfa e beta em termos de uma base dentro do espaço de Hilbert, né, dada por esses vetores da base EI e EJ, tá certo? E daqui a gente também vê o produto que esse produto vai ser igual a delta de JI, né? Ou seja, isso daqui é representado como uma matriz, como eu disse, desse tipo. Onde os termos da diagonal principal são 1 e os termos fora da diagonal são 0.
tá ok? Então a gente já vê logo de cara uma representação dessa matriz aqui, delta, né, em termos desse produto de EJ com EI, tá certo? Vamos ver agora o conceito de operadores sob essa visão de representação matricial. Então, olha só, um operador, basicamente, o que ele vai fazer vai ser mapear um estado em outro estado, ou seja, ele vai mapear um cat num novo cat, certo? Então, a gente tem, por exemplo, dois cats aqui, digamos que a gente tem um cat alfa e alfa linha. Então, eu quero encontrar um mapeamento, né, entre os dois, certo? Então, o que eu quero buscar é um mapeamento entre esses dois cats aqui, tá ok? Então, digamos que alfa linha ele seja, ou desculpe, digamos que o seu cat alfa ele vá para um cat alfa linha através de um operador A, tá ok? Ou seja, a gente pode reescrever isso daqui assim, né? Que alfa linha vai ser igual a ação do operador A sobre o cat alfa, certo? Ok? Isso a gente está falando na questão dos cats, né? Mas a gente pode fazer a mesma coisa no espaço dual dos bras. Então, no caso do bra, a gente vai ter que um bra alfa linha vai ser igual a um bra A vezes alfa. Então, isso é o que a gente vai ter na representação dos bras. Tá certo? Muito bem. O caso mais simples de operador que a gente pode trabalhar aqui nesse contexto de mecânica quântica é com o operador identidade, certo? Então, se A for igual a matriz identidade, certo? Então a gente tem que alfa, esse cara aqui vai ser igual, ou desculpe, o alfa linha, vai ser igual a matriz identidade vezes alfa. Ou seja, isso quer dizer que alfa linha vai ser igual a alfa. E o mesmo vai acontecer no caso do bra. Então a gente tem que alfa linha bra, isso daqui vai ser igual. Isso daqui vai ser igual ao próprio alfa. Tá? Então esse é o exemplo mais simples de operação que a gente pode ter, né? Mas no decorrer desse curso a gente vai ver outros tipos de operadores, certo? Vamos ver agora como a gente pode fazer a representação matricial do operador a partir de elementos de uma dada base, certo? Então, dado que a gente tenha uma base EJ' que seja igual à aplicação do nosso operador A sobre um estado de base EJ, certo? Então a gente pode se a gente fizer o sanduíche de EI com o nosso EJ', isso daqui vai ser equivalente a você ter o sanduíche de EI com A e J, opa, com A e J, certo? Então, esse camarada aqui é o que a gente vai chamar de A e J. Essa, então, vai ser a representação matricial do nosso operador A. E aí, quer dizer, como a gente já está vendo aqui, o EJ vai ser um cat coluna, o EI vai ser um cat linha, né, com os mesmos números de componentes. Então, isso significa que essa matriz AIJ vai ser uma matriz do tipo quadrada, né?
com dimensão n2, tá ok? Certo? Então, onde n aí são os números de elemento que a gente tem em cada uma das componentes dos vetores linha e coluna. Muito bem. Agora vamos ver como é que a gente pode gerar componentes, né, transformadas pela ação de um operador. Então, olha só. Então, digamos que a gente tenha um vetor alfa que seja do tipo somatório em I de alfa I e I. Ok? Desse modo, quer dizer, se a gente passa esse vetor alfa para um vetor alfa', esse novo vetor vai ter componentes alfa' e I, por exemplo, né? Ok? Certo? Muito bem. E aí a gente sabe que o alfa' ele vai ser fruto da ação do A sobre o vetor alfa, certo? Pois bem, então a gente tem o seguinte, aí a ideia é descobrir quem vão ser essas componentes, né? Quem serão essas componentes aqui? Quem serão essas componentes aqui, alfa I', certo? Muito bem. Então, para isso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer um sanduíche do alfa' com um vetor da base, certo? Então, por exemplo, se a gente fizer um sanduíche de EI com alfa', isso aqui vai te dar um somador em J, certo? Onde a gente vai ter alfa' EI EJ, né? E alfa I' em EJ, isso daqui é a delta de IJ, então essa soma em J morre, né? Então essa soma em J vai desaparecer, certo? Então a gente vai ficar simplesmente com isso daqui vai ser igual a alfa I', certo? Muito bem. Mas o alfa' vai ser A vezes alfa, então a gente pode substituir isso daí aí dentro. Então isso aqui vai ser EI A vezes alfa, certo? EI A vezes alfa, e o alfa a gente pode substituir. A gente vai ficar com o que? A gente tem aqui alfa e linha. Esse cara vai ser o somatório em J, né? De EI A alfa J EJ. Ou seja, o alfa I' vai ser um somatório em J de alfa J vezes EI sanduíche de A EJ. Certo? Logo, a gente tem que isso daqui vai ser igual a somatório em J de alfa J A e J. Tá? Então, essa é a maneira que a gente tem para representar aí as componentes transformadas, né, alfa I', pela aplicação do nosso operador A, certo? Sobre o estado alfa. Vamos ver agora uma operação inversa, né? Então, uma operação inversa, né, como o próprio nome diz, vai ser aquela que a gente pode aplicar o estado transformado e retornar ele ao nosso estado
inicial, certo? Ou seja, a gente tem aqui, se a gente pegar um operador A-1 e atuar ele sobre um operador A que atua no estado alfa, né, o resultado disso vai ser o próprio estado alfa, certo? Ou, se a gente pegar um operador A e atuar sobre A-1 no estado alfa, isso também vai ser igual ao estado alfa, né? Consequentemente, né, dessas duas equações aqui, a gente tem que A-1, A menos A-1, tudo isso daqui vezes o nosso estado alfa vai ser igual a zero, certo? Então, a gente tem A menos 1 A, isso daqui vai ser igual a menos 1, certo? Então, a ordem da operação inversa, né, não é relevante, né, quando você considera esse produto dos operadores, ou seja, esses operadores comutam entre si, certo? A gente também pode ver, né, que esse produto aqui vai ser também equivalente à matriz identidade, certo? Isso daí vai ser equivalente à identidade, né? Porque o vetor, como eu falei, fica inalterado depois da aplicação desses produtos. Ou seja, se a gente voltar aqui para essa nossa equação, né, a gente vai ter que, implicitamente aqui, a gente tem uma matriz de identidade, né, fruto desse produto de A-1 por A. Agora vamos falar sobre um outro objeto importante dentro da álgebra de brackets, que é chamada relação de completeza ou de completude, né? Esse também é conhecido como produto externo, certo? Ok? Bom, então, para a gente definir esse produto externo, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos considerar um vetor alfa, que pode ser escrito, como falei, como uma combinação de elementos da base EI, certo? E aí a gente tem o seguinte, que esses elementos da base vão ser resultado do sanduíche de EI com alfa, certo? E basta aplicar o EI, né? E a gente vai ver exatamente isso daí aparecendo. Tá ok? Consequentemente, a gente pode reescrever o alfa como sendo a somatória em I de EI alfa e I, certo? Ou isso daqui também pode ser escrito assim, né? Uma somatória em I de EI vezes o nosso vetor alfa. Tá ok? Onde esse termo que está aqui em vermelho vai ser igual a 1, né? Então, isso daqui é igual a 1, ou igual à matriz de identidade, né? Certo? Então, isso é o que a gente chama de relação de completeza, tá ok? Ou produto externo. Então, essa somatória de EI BRA vezes, desculpe, EI cat vezes EI BRA, isso daqui é igual a 1. Isso é a nossa relação de completeza, né? Ou produto externo, ou relação de completude. Tá legal? Ok? Então, essa é uma ferramenta bastante útil dentro da álgebra de Bras e Katz, porque a gente pode trocar sempre uma identidade dentro da álgebra por esse produto externo,
E a gente vai ver no futuro que isso simplifica vários cálculos envolvendo álgebra de Bras-Ketz. Tá? A gente também pode ver o seguinte, né? A gente pode ver, por exemplo, que se a gente pegar uma matriz de identidade do tipo IJ, isso daqui pode ser escrito como EI EJ, certo? Como esse produto interno, hein? E isso daqui, por sua vez, a gente pode reescrever com uma somatória em K de EI, EK, EK, EJ. Tá ok? Ou seja, isso daqui vai dar somatória em K de uma delta de IK vezes uma delta de KJ. Certo? Então, e isso, claro, vai ser equivalente a delta de IJ. Né? Tá ok? Então a gente pode, como eu falei, né, incluir essa identidade em vários produtos envolvendo Bras-Ketz e a partir disso extrair ou simplificar relações ou extrair deltas de Kronecker. Então esses são procedimentos que a gente vai usar ao longo do curso em várias contas envolvendo álgebras de Bra e Ketch. Uma outra conta interessante é essa daqui, né? Vamos considerar o seguinte produto. Vamos considerar que a gente tem um produto, certo? De alfa, alfa aqui, certo? Então, esse produto a gente também pode reescrever usando essa matriz identidade aqui. Tá? Ok? Então, a gente pode também reescrever esse produto dessa maneira. E aí, usando a relação de completez, a gente vai ter que isso daqui vai ser um somatório em I de alfa e I, alfa. Ok? Aí eu posso pegar e usar o primeiro postulado, né, fundamental lá do espaço de Hilbert, quer dizer que esse cara aqui, ó, esse produto interno do meu Bra alfa com o meu ket EI, isso daqui é igual a EI alfa complexo conjugado. Então, eu posso substituir isso nessa relação e a gente fica com produto interno de alfa-alfa. Isso daqui vai ser somatório em I de EI alfa complexo conjugado vezes EI alfa. Ou seja, isso daqui vai ser igual a somatório em I de módulo de EI alfa ao quadrado. Tá legal? Então essa é uma outra maneira de representar o produto interno de alfa com alfa. Observa ainda que se o alfa for normalizado, ou seja, se esse sanduíche de alfa com alfa for igual a 1, consequentemente essa somatória também é 1, né? A gente tem que somatório em I de EI alfa ao quadrado, isso daqui vai ser igual a 1. Ok? Então a gente vai ver essa relação mais adiante, né? Usar essa relação novamente. Então é um resultado importante para se ter na mão, tá certo? Muito bem, um outro operador interessante, né, para a gente abordar é o chamado operador projeção.
Então, o que esse operador faz, basicamente, é projetar um estado em uma determinada base, tá? Então, esse operador é definido a partir da relação de completeza. Então, a gente tinha lá na relação de completeza que somatório em I do produto externo, né, de I com EI, isso daqui era igual a 1. Tá ok? Então, a gente pode reescrever essa relação assim, como somatório em I de PI, isso daqui vai ser igual a 1, onde esse PI é igual a esse produto externo do cat EI com o BRA EI, certo? Ok? Muito bem, e esse PI é o que a gente chama de operador projeção, certo? Então, vamos ver como é que esse operador aqui é aplicado, né? Qual é a consequência dele quando a gente aplica ele sobre um determinado estado. Então, vamos supor que a gente pegue esse operador PI e aplique ele sobre um estado alfa, certo? Então, isso daqui vai ser equivalente a você ter uma somatória em J de PI aplicado em alfa J, EJ, ou seja, isso daqui vai ser igual a um somatório em J de alfa J vezes PI EJ. Consequentemente, a gente vai ter que isso vai dar um somatório em J de PI, que vai ser EI vezes EJ, assim, e aqui tem o nosso alfa J, né? Então, isso daqui vai dar para a gente o seguinte, a gente vai ter esse EI EJ é a nossa delta de Kronecker, né? Então, a gente fica com alfa I vezes EI, certo? Esse, então, era o nosso PI atuando em alfa. Ok? Esse era o nosso PI atuando em alfa, ou seja, o nosso operador P vai projetar dentro do vetor alfa aquele estado relacionado à base I, certo? Muito bem. Outra propriedade interessante associada ao operador projeção é quando a gente aplica duas vezes o operador projeção. Então, digamos que a gente pega o operador projeção PI e pegue o produto dele com o operador projeção PJ. Então, isso daqui vai dar para a gente o produto EI vezes EJ. Ops. Certo? Esse cara aqui vai ser uma delta de J, então a gente vai ter que isso vai ser EI delta de J, EJ, né? Consequentemente, a gente pode reescrever isso daqui assim, como uma delta de IJ vezes EJ, né? Porque isso daqui só vai ser diferente de zero se I for igual a J. Então, a gente tem que, se I for diferente de J, esse produto é nulo. Se I for igual a J, isso daqui vai dar 1, né? Vezes EJ, que vai ser o nosso próprio operador PJ. Então, isso daqui vai ser delta de J vezes PJ. Tá certo? Ou seja, a gente aplicar o operador P duas vezes é equivalente a ter o operador P aplicado uma única vez. Tá, okay? Então, uma vez que você realiza a projeção, né, sobre um determinado estado de uma base, né, mesmo que você repita o procedimento, o fato de você repetir o procedimento vai dar o mesmo resultado, porque
o estado já foi projetado sobre aquela base. Tá certo? Então essa é uma propriedade bem interessante sobre o operador projeção. Então, o próximo operador que vamos abordar vai ser o operador adjunto. Ok? Muito bem. Então o operador adjunto vai ser um operador que a gente vai obter justamente de forma dual ao nosso operador usual. Ou seja, vai ser aquele operador que vai ser obtido dentro do espaço BRA. Né? Então a gente tem o seguinte. Digamos que A atuando no estado alfa, né? Isso daqui é o que a gente é chamado de alfa-linha, certo? E a gente tinha visto que no espaço BRA, a gente tem que o alfa' vai ser igual a vezes alfa esse BRA aqui. Tá legal? Além disso, a gente sabe o que, né? A gente sabe que o nosso BRA alfa' ele vai ser igual ao nosso ket alfa' transposto e complexo conjugado, certo? Ou seja, vai ser o nosso alfa' dagger, né? Tudo bem? Então, isso daqui é equivalente a gente ter o quê? Isso aqui é equivalente a gente ter A vezes alfa transposto complexo conjugado, né? Ou seja, a gente tem aqui alfa', isso aqui vai ser igual a alfa vezes a tagger. Tá? Então, essa vai ser a representação do nosso operador A agora no espaço dual BRA. Ok? Então, esse operador ADAGR é o que a gente chama de operador adjunto de A. Certo? E a gente também pode tentar encontrar os elementos da representação matricial desse operador. Né? Então, a gente tem que ADAGR agindo, né, sobre um vetor da base EI, isso daqui vai te dar EI', certo? Então a gente pode fazer um sanduíche de EJ, adaga EI. Isso daqui vai ser equivalente a você ter EJ, EI'. Certo? Só que isso também é a mesma coisa que EJ, desculpe, que a EJ, EI. E aí a gente pode usar o postulado fundamental, né, o primeiro postulado fundamental no espaço de Hilbert, que diz que isso vai ser igual a EI vezes a EJ complexo conjugado, né? Ou seja, a gente tem que esse cara aqui vai ser a IJ complexo conjugado, certo? Então a gente tem que essa matriz aqui em cima, né? Que a gente pode chamar de matriz A dagger JI. Essa matriz aqui vai ser igual a transposta complexa conjugada, né?
da nossa matriz A, I, J. Tá certo? Ok? Então, essa vai ser a representação matricial, né, para o nosso operador adjunto, certo? Muito bem, esse operador adjunto ele vai ser emitiano. Ele vai ser emitiano, né, se a gente tiver a adaga igual a A. Certo? Então, essa daqui vai ser a condição de emiticidade para esse operador. Tá ok? Ele também pode ser um operador anti-emitiano. Se a adaga for igual a menos A. Tá? Então, isso é o que a gente vai chamar de anti-emitiano. E ele pode ser unitário. Se produto de adaga A for igual ao produto de A com adaga, isso daqui for igual a 1. Certo? Então, essa daqui é a propriedade de unitariedade que alguns desses operadores adjuntos vão possuir. Tá, ok? Então, nesse contexto, o operador adjunto se comporta justamente como o operador inverso. Né? Então, a gente tem aqui que a adaga é igual a A menos 1. É nesse contexto aqui, certo? Muito bem, agora vamos falar sobre autovalores e autovetores, né? Então, quer dizer, a gente pode ter algumas operações dentro do espaço de Hilbert, onde o resultado da operação de um determinado operador sobre um estado, sobre um cat, ele vai ser igual a uma constante vezes o cat. Então, quando isso acontecer, a gente vai ter o que é chamado de uma equação de alto valor. Então, quer dizer, se a gente tiver um operador A agindo sobre um cat alfa, isso daqui for igual a Azinho vezes alfa, onde esse Azinho aqui vai ser uma constante, né? Isso daqui é o que a gente vai chamar de uma equação de alto valor. Tá legal? Ok? E aí, a gente pode usar várias dessas ferramentas que a gente aprendeu na álgebra de brackets para resolver essas equações. Na verdade, essas equações já são conhecidas, né, desde a época que a gente estuda a álgebra linear, né? A gente pode tentar resolver essas equações e obter os autovalores, e os cats, né, que estão aparecendo aí vão ser os autovetores da nossa equação de alto valor. Tá certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês é só uma maneira de abordar essas equações usando a álgebra de Bras e Katz que a gente está trabalhando aqui. Tá ok? Muito bem. Então, olha só, a gente pode reescrever essa equação assim, né? A menos Azinho vezes a matriz identidade, isso daqui vai ser igual, vezes o cat alfa, isso daqui vai ser igual a 0. Certo? Aí a gente pode pegar e multiplicar essa equação por um vetor da base EI. Ok? E aí a gente pode reescrever esse cat alfa
usando o fato que esse cat aqui vai ser uma somatória, né? J de alfa J e J, né? Como a gente já viu. Isso daqui continua sendo tudo igual a zero. Tá legal? Então a gente vai ficar com essa relação aqui. Muito bem, então a gente pode passar essa soma para fora, né? O alfa J também. E aqui a gente vai ficar com EI A menos Azinho vezes identidade, EJ, tudo isso aqui igual a zero. Tá? Então a gente vai ter essa equação aqui para a nossa equação de autovalores, né? Essa forma de representar a nossa equação de autovalores. Então esse produto EI, né, vezes A vezes EJ, isso daqui é justamente a minha matriz AIJ. E o menos A ZI vezes EJ, isso daqui vai ser justamente a nossa delta de Kronecker, né? Ok? Aí aqui a gente vai ter o nosso alfa J. E isso daqui vai ser igual a zero. Então, a partir dessa equação aqui, a gente encontra o seguinte, né? Que a gente tem um conjunto, então, aqui de equações, certo? E esse conjunto de equações matriciais aqui vai ser resolvido de forma não trivial se o determinante dessa matriz aqui, né? O determinante dessa matriz que a gente tem aqui for igual a zero, certo? Então, as soluções não triviais então, a gente pode obter soluções não triviais para essa equação aí a partir do fato que o determinante dessa matriz A e J menos Azinho vezes delta de J, isso daqui seja igual a zero. Né? Então, a partir dessa equação, a gente consegue encontrar os autovalores, né? E sabendo os autovalores, a gente pode substituir eles de volta na equação de autovalor e encontrar os autovetores. Certo? Então, com a equação de autovalores nas mãos, a gente pode ver outras propriedades interessantes, né? Como, por exemplo, a gente pode verificar a propriedade associada com os autovalores dos operadores hermitianos. Então, vamos verificar que todos os autovalores de um operador hermitiano, né? São reais. Tá? Então essa é a primeira propriedade que a gente pode verificar, que todos os operadores, os autovalores, desculpa, de operador hermitiano são reais, certo? Então, para verificar isso, né, a gente sabe que em operador hermitiano a gente tem que A vai ser igual a dagger. Certo? Portanto, a gente tem que A atuando no estado alfa, isso aqui vai ser igual a Azinho alfa. E a gente pode fazer a versão disso no espaço Bra. Então, a gente tem que o Bra alfa vezes a dagger, né? Isso daqui vai ser igual a A estrela alfa, né? Mas a gente tem que a dagger é igual a A, então a gente tem que A Bra vezes A, zão, isso daqui também vai ser a estrela alfa, certo? Portanto, quer dizer, a gente tem que sanduíche de alfa, isso daqui vai ser A
alfa, alfa. E isso daqui também vai ser a estrela alfa, alfa. Certo? Consequentemente, né, a gente tem aqui, se a gente fizer esse cara menos esse, a gente tem que A menos a estrela vezes alfa, alfa. Isso daqui tem que ser igual a zero. Portanto, quer dizer, se o alfa, alfa não der zero, né? Se a gente supor que isso daqui não dá zero, certo? Ou seja, que isso daí vai ser o estado normalizado, vai dar 1 em geral, né? Ou vai dar uma constante. Então, isso significa que o resultado não trivial dessa equação é que A deve ser igual à estrela. Portanto, A pertence aos reais. Tá? Então, dessa forma, a gente prova que todos os autovalores de um operador hermitiano vão ser reais. Outra propriedade que a gente pode demonstrar é que autovetores de operadores hermitianos com autovalores diferentes são ortogonais, certo? Então, para provar isso, quer dizer, a gente tem que o A atuando, digamos, no estado alfa, isso daqui vai dar Azinho vezes alfa. E vamos considerar que o A atuando no estado beta, isso daqui vai dar Bzinho vezes beta. Tá ok? Então, alfa e beta aqui são dois estados, né, diferentes aí do seu espaço. Muito bem. Então, a gente tem que beta a alfa, isso daqui vai ser igual a Azinho beta alfa. Mas isso daqui também pode ser igual a Bzinho beta alfa. Onde aqui eu já estou assumindo a propriedade anterior, quer dizer que o B estrela vai ser igual ao B, né, porque esse operador é hermitiano, então os autovalores dele são reais, certo? Muito bem, então a gente tem daqui que A menos B multiplicando beta alfa, isso daqui vai ser igual a zero. Ou seja, se A for diferente de B, isso implica que beta e alfa, esse produto interno é zero, ou seja, esses estados são ortogonais, né? Tá legal? Ok, então o produto interno entre eles é nulo. Uma outra característica interessante que a gente pode obter a partir dessa álgebra de Brasquets é que o operador que vai transformar uma base, né, no seu espaço de Hilbert em outra base, esse operador vai ser sempre um operador unitário, certo? Então vamos ver transformação de base. Então digamos que a gente tem uma base e linha que seja igual à aplicação de um operador U, que vai ser um operador unitário, vezes uma base EI. Tá legal? Então, a gente tem que EJ', isso daqui vai ser igual a U EJ, ou seja, isso daqui vai ser igual para EJ vezes o dagger, certo? Então, consequentemente, a gente tem que o sanduíche EJ', E', isso daqui vai ser igual a EJ, o dagger, U, EI. Tá ok? Muito bem. E esse produto, o dagger vezes o se U for um operador unitário, esse produto aqui dá 1.
E esse lado esquerdo aqui da equação, como a gente está considerando um produto interno envolvendo elementos da base, esse cara aqui vai ser igual a uma delta de JI. Portanto, a gente tem aqui a delta de JI vai ser igual a EJ EI, que é o resultado que a gente esperava encontrar, né, o que a gente já tinha derivado anteriormente, certo? Mas isso daqui só vai valer se essa transformação, ó, que tiver aqui dentro, for uma transformação do tipo unitária, né? Ou seja, se U for um operador unitário. Tá legal? Então a gente pode extrair daí a informação que o operador unitário sempre pode ser usado para transformar uma base em outra base no espaço de Hilbert. Uma outra propriedade interessante que a gente pode calcular também é o fato de que se o A for um operador hermitiano, a gente sempre pode encontrar uma operação tal que diagonalize, né, esse operador hermitiano, tá certo? E essa operação vai envolver o operador unitário, tá ok? Então, quer dizer, se a gente tem A igual a uma adaga, certo? O nosso operador é hermitiano. Então, a gente tem A atuando em E', digamos que isso daqui seja igual a Azinho I, E', né? Então, A obedece a essa equação de alto valor aí. E a gente também tem que U, E', esse cara é U atuando em E, certo? Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó, a gente tem que o sanduíche EJ, A, E', desculpa, EJ', né? A, E', isso daqui vai ser igual a I, EJ', EI', certo? E isso daqui vai dar para a gente AI vezes a delta de JI, tá ok? Além disso, a gente tem o seguinte, né? Que EJ', A, EI', isso daqui a gente pode reescrever como sendo EJ, U, dagger, A, vezes U, e I, certo? Portanto, a gente tem que EJ, U, dagger, A, U, vezes EI. Esse cara aqui vai ser igual a I vezes delta de JI. Tá certo? Então, essa matriz aqui, né, formada por U dagger, A e U, essa matriz vai ser uma matriz diagonal, né, cujos elementos da diagonal vão ser justamente os seus autovalores A e I, certo? Então, esses caras aqui vão ser os elementos da diagonal. Tá ok? Certo? Então, a gente pode encontrar uma representação, né? Uma vez que a gente tem a solução das equações de autovalores, a gente pode encontrar uma representação para esse operador, na qual ele seja escrito em termos de uma matriz diagonal, certo? Cujos elementos vão ser, então, os seus próprios autovalores. Tá ok? Então, essas características que nós determinamos agora sobre os operadores hermitianos, elas demonstram, né, o porquê da mecânica quântica usual ser fortemente embasada em operadores hermitianos. Então, essa força está no seguinte sentido. Se o operador for hermitiano, você tem garantia que os autovalores desses operadores vão ser sempre reais. Ou seja, isso quer dizer
que esses autovalores vão ser possíveis de serem observados experimentalmente. Então, esse é um resultado bastante interessante e ajuda também a você construir um conjunto completo de soluções. Outra característica importante na construção de um conjunto completo de soluções é o fato de você sempre ter autovetores ortogonais para autovalores diferentes. Então, essa propriedade também possibilita a construção de uma base completa dentro desse espaço de Hilbert. Então, apesar da gente estar trabalhando aqui com o espaço de Hilbert ainda discreto, né? Ou seja, esse espaço de Hilbert ainda tem dimensão finita, a gente ainda não fez a extrapolação para um espaço de Hilbert de dimensão infinita, né? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, a gente já pode sentir que há uma importância muito grande na questão da emiticidade do operador, tá certo? Há abordagens na mecânica quântica onde autores trabalham com operadores que não são emitianos e ainda assim você consegue estabelecer um conjunto de autovalores reais e uma base de autovetores para esses autovalores reais, né? Então, você precisa, em geral, nessas teorias, ter ou estabelecer condições de emiticidade para que elas sejam válidas, tá certo? No caso da mecânica quântica usual, é bastante relevante que a gente trabalhe com a questão da emiticidade, né, para que a gente possa conseguir encontrar um conjunto completo de soluções no espaço de Hilbert e para que essas soluções, então, nos levem a autovalores reais que possam ser observados. Tá certo? Então a gente vai ver como esse processo de observação é relevante, por exemplo, quando formos falar sobre o átomo de hidrogênio, né? Onde os níveis de energia do átomo de hidrogênio obtidos a partir da solução da equação de Schrödinger são de fato os níveis de energia observados experimentalmente. Então esses são desafios bastante empolgantes que a gente vai ver nas próximas aulas e também vamos poder sentir como é relevante trabalhar com a emiticidade. Muito obrigado por assistirem mais essa aula. A gente se vê então na aula número 5.